Meus irmãos, boa noite. Nós vamos nos preparar para iniciarmos a nossa atividade da noite de hoje. Essa atividade muito especial, porque ela, de uma certa forma, ela inaugura as nossas semanas de comemorações relativas ao aniversário da nossa instituição. Como todos nós sabemos, o projeto AMAR, ele foi concebido no ano de 2001 e nasceu no ano de 2002. Foi registrado no ano de 2003. Começou a andar no ano de 2005. E estamos aqui, né? Então, de 2002 para cá, são 16 anos de registro, 17 de registro, 16 anos, e aberto ao público nessa comunidade, nós já estamos trabalhando aí há 14 anos. Então, é com muita alegria, essa grata satisfação que nós temos de, na noite de hoje, abrir as nossas atividades comemorativas com a presença da nossa amiga Andréia Bien, confrade de São Paulo. Ela veio aqui para Salvador para alguns trabalhos e ela nos presenteou, vamos dizer assim, com essa oportunidade inicial de comemoração. É um presente. Então, de antemão, nós agradecemos a presença de todos encarnados, desencarnados, aquelas pessoas que de uma certa forma se conectam nas redes sociais, mas também tem aqueles que se conectam nas redes espirituais. Então, essa rede é muito mais ampla, muito mais abrangente. Então, dessa forma, nós vamos nos preparar para iniciarmos a nossa atividade de hoje. E, para iniciar, a gente vai fazer a nossa prece de abertura. E eu vou passar imediatamente aqui para a Andréia, que ela vai fazer a prece. Então, boa noite. Então, nessa prece de abertura, a gente vai fazer Ave Maria de Gounod. Então, pedindo aí que Maria possa abençoar sempre e sempre essa casa. São 16, 17 anos, que sejam 14 anos aqui, né? E que possam ser 14, multiplicado por muitos anos aí, e que vocês possam estar juntos, unidos no trabalho do bem. Então, que Maria, na sua doçura, na sua delicadeza, no seu amor, que ela possa envolver a cada um de nós e envolver essa casa nas suas bênçãos. Se você quiser fechar um pouquinho os seus olhos, elevar esses pensamentos a Maria.
Então que Maria possa, né, nos envolver aí na sua delicadeza, no seu amor. Antes da gente começar a nossa conversa e a nossa cantoria, eu sempre gosto de fazer um momento pela paz. Eu já estive aqui na Bahia, já participando de alguns eventos com o Divaldo, e ele sempre engajado, envolvido com a questão do movimento Você e a Paz. Já estive aqui também no Propaz com a Ruth Brasil Mesquita, fazendo também um trabalho aí pela paz. Então eu acabei tomando para os meus trabalhos da gente fazer uma vibração pelo nosso planeta. Nem sempre em casa, nas nossas orações do dia a dia, a gente lembra de elevar um pensamento a este planeta, elevar um pensamento às pessoas que vivem nas áreas de conflito, nas áreas de guerra, os refugiados, as pessoas que vivem em áreas de violência, o norte do nosso país sofrendo muito com a questão dos presídios e dessa violência de facções, o Rio de Janeiro, enfim, o Brasil como um todo, né? Então tem regiões mais violentas do que outras. Então vamos aproveitar esse momento da gente fazer uma grande vibração de amor, pedindo a misericórdia de Jesus por todos nós, que Ele possa nos envolver na sua paz, no seu amor, e envolver essas pessoas que vivem nessas áreas. As pessoas que vivem em áreas de violência, da violência física, por exemplo, com tufões, furacões, terremotos, tsunamis, tantas catástrofes naturais que a gente vê também, e tantas almas que fazem a sua passagem, que possamos ser envolvidos nessa luz do Mestre e nessa paz. Então, para esse momento, nós vamos fazer a oração de São Francisco, que é a 17, que é uma canção que fala que nós somos instrumentos de paz, de amor, de alegria. Então, que nós possamos, de verdade, ser esse instrumento de paz. Aproveita, visualiza no seu campo mental a palavra paz, se facilitar. E vai levando essa palavra pelos continentes, passeia com ela pelos continentes. Fica um tempinho na Venezuela, na África, no Oriente Médio, na Ásia, regiões que têm esse problema maior. Abaixa um pouquinho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazem que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então que a gente faça aí, né, a nossa vibração, os nossos pensamentos pelo nosso planeta. Bem, a gente vai conversar um pouquinho, aí vamos lá para os nossos slides, sobre o Espiritismo na arte. Esse título é baseado num livro de Leon Denis. Então, pode deixar o mesmo.
Esse é Leon Denis, eu achei ele muito simpático com esse bigode, né? E Leon Denis, então, foi uma figura muito importante aí no nosso movimento, principalmente após o desencarne de Kardec, que foi aí junto com Camille Flammarion e Gabriel Delany, nomes marcantes que após esse desencarne ajudaram, aí contribuíram muito para a continuidade dessa doutrina, divulgação, participando de congressos internacionais e tudo mais. Ele viveu bastante tempo, se eu não me engano, foram 81 anos. Ele nasceu em 1856, 26, e faleceu em 1920. Não, foi em 1926 o desencarne dele. E ele nasceu, eu sei que deu 81, que eu fiz as contas lá. Então ele viveu bastante tempo, para a época, bastante. Foi aos 18 anos que ele teve ali o primeiro contato com o Livro dos Espíritos, e aí ele se envolve e tem o coração tomado pela doutrina espírita e começa aí os seus trabalhos. Era médium também e recebia aí orientações, conversava aí com os espíritos, e nessas conversas, espíritos vinham até ele e traziam essas informações, principalmente no caso deste livro, Espiritismo na Arte, sobre arte, trazendo informações de que a arte como um todo, ela é um grande contribuidor, né? Ela contribui muito para um despertar de consciência, para um elevar dos nossos pensamentos. Então, essa é a principal informação que esses espíritos trazem. Como a arte pode nos auxiliar, o quanto ela pode nos ajudar no sentido de despertar a nossa consciência, para o nosso processo evolutivo e também para as questões morais e o elevar dos nossos pensamentos. Eles vão falar da arte num geral. Então, eles vão falar da literatura, da poesia, das artes plásticas, da pintura, vão falar da música. A música, em especial, tem 4 ou 5 capítulos somente dedicado à música. Aí eu gosto de dizer que, me desculpem os outros artistas, mas que a música tem um quezinho a mais. Posso dizer? Aí vão falar, mas ela está puxando sardinha para o lado dela, porque ela é cantora. Mas o livro tem 4 ou 5 capítulos só para a música. Então significa que a música... É que a música das artes, talvez ela é a que chega primeiro. Porque quando a gente ouve uma melodia que toca, aquilo já nos arrebata de uma forma muito mais fácil do que, de repente, a gente vê uma pintura, uma escultura, que enche os nossos olhos com a beleza, mas que às vezes a gente não entende o que ela está dizendo, o que significa. Então, às vezes, pode demorar um pouco esse encantamento daquela arte. Mas a música, ou ela toca ou ela não toca, né? Ela chega e pode nos arrebatar. Agora, de que forma essa música ou essa arte, melhor dizendo, pode nos ajudar nesse despertar de consciência ou elevar dos nossos pensamentos? Como é que pode acontecer isso? Através da arte. É simples. A arte, como eu disse, ela traz o encantamento, é o belo. E a alma se encanta com a beleza. Então, quando a gente olha alguma coisa que nos encanta na sua beleza, quando a gente ouve uma canção que toca no nosso coração, isso, junto com isso, vem um sentimento bom. Por exemplo, no caso da música. Quando você ouve uma música que, por exemplo, faz você lembrar do seu pai. Poxa, meu pai gostava disso aqui, meu pai adorava essa música, meu pai vivia cantando essa música. Ou quando essa música lembra sua mãe. Nossa, minha mãe cantava isso para mim toda noite. Minha mãe sempre estava cantando essa música. Ou as músicas, nossa, essa música tocou no meu casamento. Muitas pessoas vêm a mim e falam, aquela música que você tocou, aquela que você cantou, foram temas do meu casamento. Músicas que às vezes fazem com que a gente lembre de um amigo, de uma situação em família, a formatura, por exemplo, a formatura de um filho, ou a nossa própria formatura, que é uma situação marcante na vida de todo mundo, é uma conquista importante. Então aquilo fica. Quando a gente ouve, a gente lembra daquele momento, e aí junto dessa lembrança, o que vem? Uma memória afetiva.
Uma memória de saudade, vem uma saudade daquele tempo, daquelas pessoas, dos amigos da escola, dos amigos da convivência, da família, do ente querido, enfim. Então, com essa memória afetiva, o amor vem junto. Eu digo que nessa hora, aquele quentinho, o amor para mim é aquele quentinho que está aqui dentro. Então, nessa hora, parece que aquele quentinho começa a esquentar. É como se a gente acordasse para esse amor mais uma vez. Coisa que no dia a dia a gente tem muita dificuldade de fazer com que esse quentinho esteja ali, vibrando e esquentando. Então, quando vem uma memória afetiva desse tipo, esse amor, esse bem-querer, esses bons pensamentos, essa amorosidade que nos arrebate, a gente é tomada por um período. Daqui um pouco você vai fazer um negócio, fazer outro, acontece um perrengue ali, outro aqui. Quando você vê, você já esfriou, já está nervosa, já está nervoso, e aí aquilo ali passou. Então, infelizmente, a gente não consegue deixar que esse bom fluido, esse carinho, se perpetue por tempos em nós. Ele vai aos poucos se apagando. Aí, quando acontece uma outra situação, aquilo vem de novo. Então, quando esse amor se faz presente, os bons pensamentos vêm junto. A gente não consegue ter um pensamento ruim quando vem essa coisa boa dessas lembranças. O que vem na nossa memória é essa saudade, esse bem-querer em relação a essas pessoas, a esse ente querido que de repente já fez a sua passagem, a saudade que a gente tem e o quanto a gente deseja que ele esteja bem, que ele esteja em um lugar de amor, seguindo na sua caminhada, enfim. Então, é nessa hora que a gente abre essa consciência. É nessa hora que fica muito mais fácil uma percepção em relação a nós mesmos. Uma percepção de, por exemplo, como é que a gente está. Se a gente está bem, se a gente está triste, se a gente está muito resmungão, muito chato, muito reclamão. Então, nessas horas, às vezes, fica mais fácil essa percepção. Porque a gente está tomado de uma coisa boa e a gente percebe, mas eu ando tão chato ultimamente, eu estou muito estressada, eu estou assim, eu estou assado. E aí é a hora que a gente pode abrir caminho para melhora. É nesse momento também que fica mais fácil esse elevar dos nossos pensamentos, que são pensamentos do bem. Pode passar para o próximo slide, por favor. Isso. Lá na Revista Espírita de setembro de 1864, Kardec faz uma colocação na revista, uma escrita, que é muito significativa, porque olha o que o Kardec diz na Revista Espírita, porque ele escreve na Revista Espírita: a música comove as fibras entorpecidas da sensibilidade e as predispõe a receber as impressões morais. Olha como isso é profundo. A música amolece a alma, é poderosa auxiliar de moralização. A gente tem um quadrinho ali, Missão do Amar, e ali você tem uma colocação que diz respeito à moralização, Então, o Kardec, quando ele diz que a música é um auxiliar de moralização. Quando a gente fala de moralização, a gente está diretamente falando do nosso processo evolutivo, que está totalmente ligado às questões de orgulho, egoísmo, preconceitos, a humildade, caridade. Está tudo isso ligado a essa moral. Então, quanto mais conectado a mim, quanto mais aberto, quanto mais eu consigo expandir essa consciência, mais eu consigo me organizar e me mobilizar no sentido das questões morais, daquilo que eu quero melhorar na minha caminhada. Ter mais consciência do que realmente eu quero nesse processo evolutivo. Se isso faz parte dos meus objetivos. Porque às vezes a gente está tão afixado no mundo da matéria, que é compreensível de uma certa forma, porque vivemos na matéria e precisamos dela para tantas coisas, mas às vezes a gente está somente fixado nessa matéria, vivendo o que está acontecendo fora, e a gente deixa de colocar essas questões morais com um peso importante no caminho. Então vai ficando para trás
A questão de egoísmo, do meu orgulho, da minha vaidade, dos meus preconceitos, a gente não dá muita bola. Depois eu vejo isso aí, agora eu preciso resolver aquilo lá que é mais importante. E aí a gente vai se envolvendo cada vez mais com as coisas do mundo e deixando para lá as questões do espírito. Então Kardec traz aí uma grande sacada, né? Uma informação bem interessante, quando ele diz que a música pode auxiliar muito nessa moralização. O próximo slide que a gente tem é um espírito chamado Leonardo Fibonacci. Eu tentei encontrar uma fotinho dele, mas eu coloquei no Google, não apareceu. A gente nem sabe de que época que ele era, né? Porque o livro foi escrito lá em 1800 e tanto. E esse espírito vem e faz uma colocação lá para Leon Denis. Então vai saber de que época que ele era. Então eu não encontrei nenhuma fotinho do Leonardo Fibonacci. Mas ele diz que a música eleva e nos sintoniza em esferas superiores de sentimentos e pensamentos. Abre os chakras, alinhando e sintonizando o corpo, alma e espírito. Então, mais uma colocação de um espírito que traz essa informação do quanto a música nos sintoniza, abre esses chakras, o quanto de verdade ela contribui nessa elevar de pensamentos. Um espírito que vem no livro, ele faz uma colocação bastante interessante, que ele diz que a música é universal. E quando eu li este livro, nesse momento que eu li isso, que o espírito diz que a música é universal, que ele diz, Leon Denis, que a música é universal, isso já me fez voltar no tempo e ir lá para 2002, eu nem era espírita ainda, e voltar e lembrar que um espírito lá em 2002 falou para mim que a música é universal. Então, o espírito diz que a música não é para ser entendida, mas ela é para ser sentida. Ele diz, claro, que se uma música tem uma letra que eu compreendo, e essa letra fala de amor, de bons sentimentos, isso significa, e junto disso, uma melodia que toca a minha alma, que toca meu coração, tudo isso fica muito maior. A representatividade dela é muito maior. Mas não necessariamente eu preciso compreender. Se ela já tocou meu coração, ela já vai trazer um sentimento de paz, de alegria, de bem-querer, boas lembranças. Então, os bons pensamentos já vão começar a vir junto com isso. Então, ela já está ali fazendo o papel dela. Mas aí, quando então eu lembrei, lá de 2002, o que aconteceu? Eu participava de um grupo de teatro e eu cantava nos espetáculos deste teatro. E uma das integrantes do grupo, ela fazia pintura mediúnica. E aí ela me convidou, ela ia ter uma sessão de pintura mediúnica, e ela falou assim, você não gostaria de cantar na pintura mediúnica? Eu não era espírita, mas eu sabia do que se tratava a pintura mediúnica, porque eu já tinha visto o Gasparetto fazer pintura mediúnica. Então eu já sabia mais ou menos do que se tratava. E aí eu falei, não, eu vou. Eu aceitei o convite e fui. Quando eu cheguei lá, fiquei sentadinha esperando me chamarem. E aí o espírito chamado Senhor H, que era o espírito que fazia as pinturas, ele conversou com nós através da Denise, que era a médium, né, que realizava ali a pintura. Então ele começou a conversar conosco e aí ele começa a falar de um jeito muito caipira. A Fia, nós, falando de um jeito muito caipira. E eu, na minha santa ignorância, estava na minha cabeça assim, com uma ideia de que eu queria cantar uma música em inglês. Uma música em inglês ficava martelando na minha cabeça. E aí ele me chama para cantar. Só que eu vi ele cantando, ele falando tão caipira, que eu pensei, mas ele é muito caipira, ele não vai entender nada que eu vou cantar. Olha só a ignorância da pessoa. Ainda bem que a gente tem a chance de evoluir nessa vida, né? E aí eu pensei isso, e ele me chamou. A Fia veio cantar para nós desse jeito. Aí eu respondi sim. E o que a Fia vai cantar? Ele nem me deixou responder. Na mesma hora ele falou, a Fia é tão preocupada com o que os outros pensam. A alma da Fia só quer cantar, canta. A música não é para entender, é para sentir, é universal. Desse jeito.
Aí depois daquilo, vocês imaginam a minha cara, né? A vontade que eu tinha era de sair correndo. E aí eu fiquei quietinha. Na hora, eu não conseguia, assim, associar, porque eu não conhecia a doutrina espírita, nunca tinha estudado, não sabia nada. Mas agora, já com um certo entendimento, estudando um pouquinho, não sou nenhuma grande estudiosa, nada disso. Aliás, eu sei muito pouca coisa, né? Mas a gente lê o Livro dos Espíritos, aí, o Evangelho, a Gênese, a gente vai tentando, e eu participo de muitos congressos, semanas espíritas, isso ajuda muito a gente a aprender. Então, eu, depois lendo o livro, agora recentemente, o ano passado, lembrando dessa passagem, me vem à memória também, né? Eu fiz uma associação. Poxa, o senhor H me deu uma chamada ali, e o senhor H sabia exatamente o que eu estava pensando. E lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a gente tem a influência dos espíritos na vida corpórea. Então lá tem questões que confirmam, os espíritos confirmam que eles influenciam sim na nossa vida, nos nossos pensamentos. E aí eu falei, poxa, olha como é real isso. O espírito estava totalmente conectado e sabia exatamente o que eu estava pensando. Então, às vezes a gente está pensando que é nosso, às vezes nem é nosso, né? Ali eles falam, às vezes está achando que é você e não é você que está no comando. Então, por isso a importância de estarmos atentos às nossas atitudes, às nossas ações, a esses pensamentos. Porque quanto mais elevados, melhor essa conexão com espíritos em sintonias do bem. Quanto mais para baixo, quanto mais derrubado a gente está, mais a gente vai se associando a energias mais negativas e mais pesadas. Então vamos fazer uma canção, que era a canção que eu queria cantar para o senhor H, em inglês, que é a canção What a Wonderful World. Então nós vamos fazer essa canção, que é uma canção que fala de um mundo maravilhoso, de um mundo encantador. E a gente vai perceber que a gente não precisa entender o que a música está dizendo. E aí vocês vão sentir o quanto essa música toca a gente de uma forma boa, independente de a gente saber o que ela está dizendo ou não. Em inglês ainda é um pouco mais fácil, porque a gente pode não entender tudo, mas sabe uma palavra ou outra. Então a gente consegue mais ou menos ter uma ideia do que a música está dizendo. Agora, às vezes, escutar uma música em chinês, em russo, em alemão, aí fica difícil. Mas, por exemplo, tem uma novela que está passando, Órfãos da Terra, né? Uma novelinha aí que está passando, que fala, que deve ser, eu não tenho como assistir pelo horário e tudo, mas ela deve ser interessante pelo tema, né? Por falar desses refugiados, da dificuldade deles, enfim. Mas eu consegui assistir logo quando iniciou a novela, alguns capítulos. E tem um casal, um par romântico, e toca a música árabe. O tema do casal é música árabe. A gente não entende nada, mas fica tão bonito. Você ouve aquilo, você fala, nossa, que linda a música. Sem entender o que ela está dizendo. Mas aquilo já é bonito e fala, nossa, que linda, que música bonita. E aí associa com a imagem do personagem. E aí a gente consegue se envolver mais nesse amor. Então é a 50. Wonderful World. Se você quiser continuar vibrando aí pela paz, pode vibrar, porque essa música eu gosto de usar para também vibrar. Aumentar um pouquinho. I see trees of green, red roses too. I see them blow for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the skies, arose so on the faces of people going by. I see friends taking hand, saying, how do you do? They really say, I love you. Babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Então, a gente não precisa nem entender o que a música diz, né? Ela é tão bonita, e ela traz uma leveza, e ela traz uma sensação de paz, e é o que ela transmite, é o que ela diz de um mundo maravilhoso, de um mundo encantador, de um mundo que é para todos nós, é o mundo que todos nós queremos. E a gente pode fazer a nossa parte de que jeito? Tendo ações do bem com a comunidade, na convivência no centro, dentro de casa, cuidando um pouquinho mais deste planeta. De que forma? Evitando o consumismo exacerbado sem necessidade, tomando cuidado com a questão do lixo. Se consegue reciclar, recicle. Separa lá garrafinha PET, plástico, papelão, papel. Separa. Sempre tem aqueles homens, aqui eu não sei, mas em São Paulo tem os homens que passam com as carrocinhas, né? E que eles vivem dessa reciclagem. Então eu sempre separo em casa, e aí eu até chamo, porque eu deixo juntar bastante, que eu tenho espaço. Aí quando tem muita coisa que já não dá mais, aí eu chamo ele, vai, mas leva um sacão, e você vai ter que fazer 2 viagens, porque tem muita coisa. Aí ele já vai e leva tudo. Porque onde eu moro ainda não tem essa coisa do lixo que passa do reciclado e o lixo, né, do orgânico, do normal. Infelizmente, a gente está muito atrasado em relação a isso, porque na Europa você tem pontos de descarte em muitos lugares. Lá todo mundo já tem essa cultura, essa educação de separar material. Então, infelizmente, a gente ainda precisa evoluir muito nisso. Mas a gente pode fazer a nossa parte, por menor que seja, mas a gente pode fazer a nossa parte. Se cada um faz um pouquinho, dá uma diferença. E vocês que moram com um mar lindo desse na porta de vocês, cuidar desse mar. Enfim, então, a gente percebe quando os espíritos vêm nessa amorosidade e trazem essas informações a Leon Denis, e a gente vai ouvindo as músicas, a gente vai percebendo que realmente ela tem a sua importância. Essa arte realmente tem muita importância no nosso processo, sim. Ela pode nos auxiliar muito. E aí, quando os espíritos dizem que essa contribuição no despertar de consciência, Kardec nesse auxiliar de moralização, nesse despertar e elevar de pensamentos. Quando eu falo dos pensamentos, eu aproveito para questioná-los. A quantas andam os seus pensamentos? Por onde andam vagando os vossos pensamentos? Vocês estão trabalhando no seu dia a dia para construir e para ter pensamentos melhores, pensamentos mais positivos, pensamentos que te auxiliam, que te ajudem a ter mais ânimo em relação ao seu dia, à sua vida, a ter mais gratidão pela sua vida. Pensamentos que te estimulem a levantar de manhã animado
e grato pelo seu dia, e grato pela oportunidade de poder fazer diferente, de melhorar, enfim. Ou não, ou ultimamente você anda muito desanimado, na verdade você está meio cansado, você já acorda, ainda é segunda-feira, ninguém merece, já reclamando que é segunda-feira. Como é que estão esses pensamentos? Porque esses pensamentos são muito importantes. Esses pensamentos, eles ditam o nosso bom humor, por exemplo. Quanto melhor eu estou na minha conexão, nesses pensamentos, mais bem-humorado eu estou no meu dia, mais leve eu estou. Menos importância eu dou para algumas coisas. Agora, às vezes, a gente vai fixando tanto esse pensamento no negativo, não dá certo, eu não consigo, esse país que não vai para frente, esse governo que é assim, que é assado, e o que vai ser de nós. E aí, a gente tem muitos motivos realmente para ficar preocupado. Temos muitos motivos para aí ficar um pouco inseguro em relação ao nosso futuro, enfim. Mas, ao mesmo tempo que temos esses motivos, a gente sabe da nossa responsabilidade em relação à nossa própria vida. A gente sabe dessa espiritualidade e que ela toma conta de nós. E aí a gente tem a nossa fé e é preciso exercer essa fé. E a gente sabe que esse pensamento tem força. Então, quanto mais eu alimento esse negativo e esses pensamentos de dificuldade em mim, mais a coisa vai ficando complicada. Eu vou trazer um dado que eu acho assim, relevante, e independente da palestra que eu faço, eu sempre coloco esse dado, que foi o ano passado que eu li isso, que eu vi, uma repórter, até era uma repórter da Band News FM, ela ganhou um prêmio em relação a essa reportagem que ela fez. Então, foi feita uma pesquisa sobre a saúde mental da população mundial. Então, é uma pesquisa realizada pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Essa pesquisa foi feita no mundo, e o resultado que essa pesquisa traz é que o Brasil encontra-se em primeiro lugar em caso de transtornos de ansiedade. No mundo, tá? O Brasil está em primeiro lugar. 9,3% da nossa população tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Nós estamos em quinto lugar no mundo em casos de depressão. 5,8% da população brasileira tem algum tipo de depressão. A Ucrânia, a título de curiosidade, está em primeiro lugar. E nós estamos em terceiro lugar em casos de suicídio entre jovens de 15 a 19 anos. Então, o quadro é muito sério dessa saúde mental e dessa saúde emocional de todos nós. O quanto, de repente, a gente não está dando atenção a nós mesmos. O quanto a gente não está percebendo quão frágil nós estamos e o quanto a gente precisa tomar atento, e prestar mais atenção no nosso emocional. Porque esse emocional abalado vai refletir muito nessa saúde desse corpo físico. Então, aí de repente a gente está aí com um transtorno de ansiedade, aparece com alguma síndrome de pânico, síndrome de alguma coisa, é o que mais tem hoje, que a gente escuta assim. E aí depois não sabe por quê. Mas está muito ligado, sim, a esse padrão de pensamento. Então, às vezes a gente, sem perceber, pega uma faixa vibratória de pensamento e vai nutrindo aquilo. Às vezes não são pensamentos que são todos os dias, o tempo todo, não. Mas são pensamentos corriqueiros. Vira e mexe eles estão aparecendo. E vira e mexe eles estão trazendo um medo, uma ansiedade em relação ao futuro, por exemplo. E aí, conforme a gente vai alimentando isso, com o passar do tempo, aquilo vai crescendo de tal forma que de repente você tem um piripaque aí. Como eu tive, por conta de estresse, taquicardia, umas coisas assim, pressão alta, por conta de ficar desesperada procurando o celular e o celular na minha mão.
Então, é a importância de estarmos atentos a nós mesmos. Então, a gente vai fazer uma música que eu gosto muito, muito. É uma música antiga, bem antiga. Talvez o pessoalzinho mais jovem aqui, né, tem bastante jovens, talvez não conheçam, não tiveram a oportunidade de conhecer, mas vão conhecer agora. Né? E o importante é que tem essa oportunidade de conhecimento. E eu fico muito feliz por poder levar meu trabalho nas casas espíritas e de poder levar essas músicas que nem sempre a gente tem acesso, que nem sempre a gente ouve em casa e que são músicas de padrão de vibratório elevado. Então a gente vai fazer uma canção do nosso querido Carlos Gomes, que é um grande compositor brasileiro, a letra de Bittencourt Sampaio, que foi também um grande espírita. E essa música fala desses pensamentos. Por onde andam os seus pensamentos? Por onde eles estão vagando? Então aproveita agora e puxa na tua memória aí, eu estou pisando na bola. Meus pensamentos ultimamente não estão muito bons, não. Estou muito negativo, estou reclamando demais, eu preciso dar um jeito. Ou, olha, até que eu estou bem, viu? Precisa ajustar um negocinho aqui, outro ali, mas no geral eu acho que eu estou mandando bem. Para você só se situar, né? É a 20B. Quem souber pode cantar, tá? Não é proibido. Quem canta reza 2 vezes, mas 3 vezes, sei lá. Tão longe de mim distante, onde irá o teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, se esqueceste, o juramento. Quem sabe se és constante, sim, é meu teu pensamento, minha alma toda devora da saudade, agrotormento. A senhora sabe. Tão longe de mim distante, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora, se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, sem temer teu pensamento, minha alma toda devora da saudade. Então é uma música bem antiga, né? Que geralmente o pessoalzinho de cabelinho mais branco vai lembrar. Eu fiz uma palestra aí um pouco antes de vir para cá, em São Paulo, e aí veio um senhor
eu assim, olhando para ele, eu dava uns 75, 77, mais ou menos isso. E aí ele veio com os olhos lacrimejando assim, nossa, aquela música que você cantou do Carlos Gomes, eu lembrei muito da minha avó. Ele lembrou da avó dele. Ele disse que a avó dele cantava quando ele era criança essa música. Quando era mais, menino assim. Então, são canções que marcam uma época, que marcam a juventude, a infância, às vezes, de algumas pessoas. E o quanto é importante, o quanto é legal quando você consegue resgatar essa memória, e trazer essas lembranças, o quanto isso nos emociona e o quanto isso faz bem para o coração, para os pensamentos, para a nossa alma. Porque traz e mostra cada vez mais quanta coisa bonita a gente tem aqui dentro. Quanto amor existe em nós e o quanto a gente não permite que esse amor frutifique, o quanto que ele expanda. E aí a gente fica ali segurando, ou com medo de deixar esse amor transparecer, ou muitas vezes se endurecendo mesmo e não deixando com que ele tome conta de nós. Então esses espíritos são muito especiais, esses espíritos que vêm a Leon Denis, os espíritos que vêm a Kardec, os espíritos que vêm nos médiuns para as psicografias, trazendo aí tantos livros, romances espíritas, tantas obras que fazem com que a gente aprenda um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre tantas coisas, o quanto esclarece, o quanto nos conforta. Então são espíritos da qual a gente tem que de verdade lembrar e agradecer e mandar uma oração, um sentimento bom para eles. Mas a gente já vai falar disso. Uma outra informação que um espírito trouxe, que é bastante interessante, ele vem e ele conta que ele era um espírito que apareceu lá para Leon Denis. E aí ele vem e ele conta que ele era um conferencista. Então, ou seja, ele era um palestrante. E aí ele diz que às vezes ele recebia convites para fazer uma conferência numa região, numa outra cidade, num lugar que não era ali de costume. E quando ele tinha esse convite, ele ficava assim ansioso, ficava meio apreensivo, porque era um público que ele não conhecia, então ele queria agradar, queria falar bonito, A gente quando chega numa casa, a gente sempre chega aqui, mas fica preocupado, Espero que eu agrade. A gente espera sempre que vocês gostem, que as pessoas se identifiquem com o que a gente está falando, com as músicas, enfim. Então ele entra nessa ansiedade, e aí nessa ansiedade ele acaba meio que travando a criatividade dele. Então ele diz que ele ficava muito assim, eu não sei do que eu vou falar, se não tinha um tema, e ficava tentando bolar como é que ele ia fazer, mas ele é como se, sabe quando trava? Quando a gente estava na escola, que tinha que fazer um seminário, que tinha que apresentar alguma coisa e que você fica todo nervoso e chega lá, não sai nada, você não sabe como é que vai fazer, por onde começa. Então era isso que acontecia. Mas aí ele disse o quê? Que quando ele se sentia assim, que ele estava com isso, com essa criatividade meio travada, ele disse que ele gostava de ir ao teatro para ouvir as óperas, para ouvir as músicas clássicas, para ouvir a orquestra. Então era isso que ele gostava de fazer quando ele estava nesse momento. E a música, dentro de estudos e relatos, ela realmente auxilia na concentração, na criatividade, no sono, em várias situações da nossa vida. Isso comprovados aí através de experiências, de pesquisas e tudo mais. Então ele gostava de ir ao teatro para ouvir ou ópera ou uma apresentação de música clássica, de música instrumental clássica. Os espíritos dizem também que os grandes artistas, seja em qualquer área, seja na música, na pintura, na escultura, na poesia, esses grandes nomes desses grandes compositores, pintores, escultores,
poetas, literários, sim, são inspirados pela espiritualidade. Então, muitas dessas obras magníficas que ficam aí por séculos e séculos e que até hoje todo mundo conhece, sim, composições ou uma arte que foi realmente, que tem o dedinho da espiritualidade, que tem uma inspiração. Porque o artista, ele já tem a sensibilidade. E aí ele se conectando com o bem, com tudo isso, eles permitem aí a recepção e recebem essas intuições. Então a gente vai fazer a 9ª Sinfonia de Beethoven. Então Beethoven foi um grande mestre da música clássica. Beethoven com obras magníficas. E a 9ª Sinfonia, ela é muito significativa porque ela diz ode à alegria. Ou seja, ela traz a alegria, ela reverencia o louvor, a gratidão, a alegria em nós. Então, vamos ver se a 9ª de Beethoven nos inspira alguma coisa. É a faixa 4. Nesse trecho da 9ª, a gente tem aí, se vocês perceberem, muito marcados os metais. Então você tem trompetes, clarins, as trompas. O metal está muito presente, está na frente. O metal, ele tem uma vida, ele tem uma força. A canção, a sinfonia, ela é composta de uma forma de movimento. Ela não é uma coisa parada, ela é uma coisa que, vamos, vai. Essa sensação que eu tenho. Não fica parado. Faz a coisa acontecer na tua vida. Se mexe. Então que a gente possa se inspirar nessa 9ª de Beethoven, fazer as coisas acontecer. Freuden, Scheunen, Goden, Franken, Tochter, Ansehen, Hilsehon, Verben, Regen, Wogen, Himmlisch, Stelen, Heilig, Heilig, Ton, deiner Zauber, bindiger Witten, was den Monden singen soll, allen Menschen werden, Reden, Weiden, Safter, Wintelwohl, deiner Zauber. Esse trechinho, é as flautas que aparecem. A flauta, ela é mais delicada. Então, nem que for, no seu tempo, passinho por passinho, devagarinho, mas que a gente se movimente mais. Freuden, Scheunen, Goden, Franken, Tochter, Ansehen, Hilsehon, Verben, Regen, Wogen, Himmlisch, Stelen, Heilig, Heilig, Ton, deiner Zauber, bindiger Witten, was den Monden singen soll, allen Menschen werden, Reden, Weiden, Safter, Wintelwohl, deiner Zauber, bindiger Witten, was den Monden singen soll, allen Menschen werden, Reden, Weiden, Safter, Wintelwohl. Nem que for no grito, né? Acordar. Acordar para nós mesmos. Acordar para aquilo que a gente quer para a nossa caminhada. Ter mais claro o que de verdade a gente quer trabalhar. Para a melhora do espírito. Para a evolução desse espírito. Se eu de verdade estou disposto a isso. Se eu de verdade quero isso. Então, ter mais essa consciência do quão nós somos donos das nossas escolhas e o quanto a gente pode ter uma vida, sim, um pouco mais leve, um pouco mais agradável, a partir do nosso olhar, a partir da forma de encarar os desafios e de que jeito eu quero levar isso daí. Tendo consciência e sabendo que o desafio vai acontecer e que não dá para fugir deles, não. E que vai ter vontade de chorar e que vai ser difícil, porque estamos em provas e expiações. Mas, dependendo do jeito que eu olho, do jeito que eu encaro aquilo como um aprendizado, o que está querendo me ensinar, o que está querendo me mostrar,
aceitar aquilo com força, com fé. Passa mais fácil, passa mais rápido. Então a gente vai fazer agora, porque o nosso tempinho já está acabando, a gente vai fazer uma canção para aproveitar e agradecer a todos esses espíritos. Agradecer a espiritualidade dessa casa, pelos anos de aniversário, né? Pelo tempo aí que eles estão juntos com os trabalhadores daqui, com todo mundo que se movimentou para erguer essa casa, para fazer que as coisas acontecessem. Nunca é sozinho, nem aqui nem lá, né? É um ajudando o outro, é um auxiliando o outro, para que as coisas caminhem no bem e para que as coisas prosperem aí nos projetos sociais, para as questões que a casa se compromete ou se propõe a trabalhar. Então, primeiramente, oferecer essa espiritualidade. A gente pode aproveitar e oferecer também para o nosso anjo guardião, por exemplo, né? Nem sempre a gente lembra dele, a gente lembra, ô meu anjo, me protege, né? Mas assim, pede para ele proteger, mas nem sempre lembra, nem sempre manda um carinho, nem sempre conversa com ele, oferece uma oração. Então aproveita para fazer isso agora, nessa canção, e tome isso como hábito de fazer mais no seu dia a dia. Aproveitar e mandar também essa oração, esse agradecimento aos nossos antepassados, né? São tantos espíritos, tantos pais, tantas mães, tantos irmãos, tantos amigos. A gente tem uma enorme gama de amigos espirituais aí com a gente. Lembrar deles. Quanto mais a gente manda amor para eles, quanto mais estamos conectados a eles, mais eles podem nos auxiliar e nos auxiliam mesmo, naquilo pelo menos que é permitido, que é possível. Mas mais do nosso lado eles estão. Então fazer disso uma prática também, né? Então vamos aproveitar e agradecer aos espíritos das mediúnicas, né? Das casas, que auxiliam tanto no resgate de tantos espíritos que estão aí perdidos, que ainda estão tão negativos, na maldade, na vingança. Então agradecer a esses espíritos que auxiliam essas casas todas, nessas mediúnicas, nos trabalhos de cura, esses espíritos que trazem as informações para Kardec, para Leon Denis, para tantos médiuns que trazem aí esses livros maravilhosos para nos auxiliar e nos ajudar a aprender. Então vamos aproveitar e fazer essa gratidão aí, esse carinho para todos eles. Faixa assim, 5B, Amigos para Sempre. Então a gente vai fazer Amigos para Sempre. Pode já soltar, Josi. Pelo menos o refrão todo mundo sabe, né? Então dá para fazer um coral bem bonito que esses espíritos merecem. Então assim, ó, de verdade, pega o que você tem de mais bonito. Mentaliza esses amigos espirituais, esses espíritos, e canta para eles, agradece, manda o seu carinho. Nunca pensei que um dia eu fosse sentir amor por tudo o que sonhei. Eu estava aqui para sempre. Você que sempre foi o meu viver, a luz no olhar, meu bem querer, estava aqui, bem perto de mim, para sempre. Amigos para sempre, o que nós iremos ser na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. A vida é sonho, abra os olhos para sonhar.
olha, já está muito bom. Mas, como eu sou muito chata, sabe aquela chata, exigente, aquela professora chata? Então, eu acho que dá para ser melhor. Então, vamos caprichar mais. I don't have to say I want you. You sing what no whatever, what I going through. Feel as strong I know you forever. You can look into my eyes and see the way I feel and how then words treating me. Maybe I have known you forever. Amigos para sempre, o que nós iremos ser na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. A vida é sonho, abra os olhos para sonhar. Não é o amor que tenta aprisionar. Nós somos livres porque decidimos ser amigos para sempre. I feel you and we feel when you're apart. Just knowing you what in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos. Agora lá em cima. Amigos para sempre. Então, né, vamos caprichar e em casa, nas suas orações aí do dia a dia, lembrar um pouquinho mais desses amigos espirituais e conversar com eles um pouquinho, mandar um carinho, oferecer uma oração. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença no teu dia a dia mesmo. Eu falo assim de propriedade porque faz diferença na minha vida. De quando eu tomei essa prática, as coisas vêm tomando um outro rumo e as coisas parece que estão clareando mais e mais. Então, né, fica aí uma dica, se eu posso dizer que eu possa dar alguma dica. Bem, então eu quero agradecer. A gente vai fazer uma canção como uma prece de encerramento desse momento. Vocês têm o passe depois? Alguma coisa? Não? Então a gente já faz como uma prece de encerramento. Agradeço o convite aí do Joilson, a Ruth Brasil Mesquita que fez essa ponte, né, e que marcou pra gente. Espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou, do tema que a gente trouxe. Lembrar que você pode se utilizar mais da música para se ajudar, né? Então, tomar um pouco de cuidado com o que a gente escuta. Tudo bem, eu vou numa festa, eu estou dançando, eu quero me divertir um pouco e tal. Tudo bem que a gente está meio assim, não está prestando muita atenção, está mais naquela coisa de dançar, né? Mas, principalmente quando você está querendo fazer um trabalho com você está querendo melhorar o seu padrão vibratório, padrão de pensamento, você está querendo uma conexão com espiritualidade. Então, prestar mais atenção naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente está trazendo para a nossa casa. Faz a diferença essa preocupação e essa conexão. Então, quando tiver um pouco difícil de repente, mudar um padrão de pensamento, põe uma música que você gosta, mas uma música que tem coisas boas a dizer. Leia um livro. Tem muitos livros que são inspiradores, que quando a gente lê, a gente sai dali, traz ideias, dá vontade de fazer as coisas, colocar coisas em prática. Quando for ao cinema, tem filmes maravilhosos que a gente sai do cinema achando que pode e que desperta esse sonho em nós. Então, buscar essa arte, porque ela nos ajuda sim a mudar um pouquinho esse pensamento que está difícil.
Agradeço então, né, o carinho de vocês, a atenção. A gente sempre traz alguns CDs que as casas permitem que a gente divulgue. Então eu tenho 2 CDzinhos lá, que tem a Oração de São Francisco, a Ave Maria de Schubert. Eu levo a vida cantando, ai lili, ai no. My Way. Que mais? Volare, oh, cantare. Estão voltando as flores. O Quem Sabe de Carlos Gomes que nós fizemos. Creio em Ti. E o Alma, que tem Fascinação, que eu gosto de trabalhar muito a saúde e trabalhar o amor interno no Fascinação, que tem Smile. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar. Que tem Ave Maria de Vicente Paiva, que tem What a Wonderful World, que nós fizemos, que tem o Aleluia, que a gente vai fazer agora, como essa prece de encerramento, enfim. Então, que a gente, assim como iniciamos vibrando por este planeta, vibrando pela paz, pelo amor, a gente encerra da mesma forma, através da Aleluia. Aleluia são bênçãos, Aleluia é gratidão. Aleluia é glória. Então que essa luz de Jesus envolva o nosso planeta, envolva todos nós, envolva as pessoas que vivem aí nas ruas, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão passando por situações de depressão, desses transtornos de ansiedade, dessas doenças que atingem o nosso mental, o nosso emocional, que possam ser envolvidas nessa luz. E que a paz se faça presente no nosso planeta. 36. Bom, então vamos só mais um pouquinho, né, da atenção, dessa concentração. Então, através dessa canção Aleluia, que o Mestre Jesus nos envolva na sua sabedoria, no seu amor, na sua luz. E que essa luz se espalhe por todo este planeta. 36. A vida vai na contramão dos carros e da multidão, e a gente quase sempre sem olhar. São tantas lutas pra ganhar que o mundo custa a escutar, que a vida está gritando aleluia, 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 aleluia. O amor é quase sempre assim, precisa da palavra sim, e a gente segue em frente sem pensar. Mas hoje abre o coração, segura firme a minha mão, que o nosso amor é feito de aleluia, 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 aleluia. Una Deo che cosa io crer, io hambre e poi tiene di comer, e donar a una iglesia una fortuna, que la guerra pronto se acabará, que nel mundo al fin reinará la paz, que não haja miséria alguna, aleluia, aleluia,
aumentar a luz aí para todos nós.